João capítulo 19, versículos 25, 26 e 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O Senhor Jesus, em toda essa história da cruz, Ele está demonstrando, está vivendo, dando provas e também exemplo de amor. O amor com que o Senhor Jesus, inclusive, espera que nos amemos uns aos outros. É interessante que no capítulo 13, se nós voltarmos um pouquinho, 2, 3 páginas na sua Bíblia, você verá no versículo 1 do capítulo 13, o Senhor Jesus amando os seus discípulos e amando até o fim. João relata o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Neste mesmo capítulo, a partir do versículo 31, o Senhor Jesus diz: Eu dou um novo mandamento para vocês. Versículo 34, ele diz: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E mesmo depois de alguns dias, pendurado no madeiro, o Senhor Jesus continua demonstrando este amor. Continua demonstrando este amor quando Ele ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes. Continua demonstrando esse amor quando Ele diz a um criminoso: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Continua demonstrando este amor quando Ele se dirige à sua mãe. E eu acredito que esse talvez tenha sido um dos momentos mais emocionantes daquela história da crucificação. Alguns fatos são interessantes para nós. Jesus viveu 30 anos quase que no anonimato, pelo menos para nós. Os registros bíblicos não falam sobre os 30 primeiros anos da vida de Jesus. Mas o restante das escrituras e a citação de nomes que é feito, inclusive pessoas que são citadas, ditas como irmãos de Jesus, como o próprio Boanerges, Tiago, irmão de Jesus. Quando nós lemos sobre isso, nós sabemos que Jesus tinha irmãos. Mas a questão é, aonde estavam os irmãos de Jesus quando ele estava sendo crucificado? Para onde eles foram? Em algumas circunstâncias na Bíblia, os próprios parentes de Jesus questionam o ministério dele e duvidam do ministério de Jesus. E aqui, na cruz, está a prova patente de que muitos da sua própria família, inclusive os mais íntimos, como os irmãos mais chegados, não participaram daquele momento. José, o que a gente acredita é que ele já tinha morrido. Porque em todos esses 3 anos de ministério de Jesus, Jesus é acompanhado por sua mãe. Então é bem provável que Jesus trouxe sua mãe para perto de si, para tomar conta dela, porque como filho mais velho, ele assumiu essa responsabilidade. E ele só poderia assumir essa responsabilidade na ausência do pai. Então possivelmente José já está morto. E Jesus cuida de sua mãe. Mas ao mesmo tempo que ele está cuidando, ele cita algumas palavras quando ele se refere à sua mãe que causam estranheza para nós. Quando nós lemos João citando no capítulo 2 aquele casamento para onde Jesus com sua mãe foi, que inaugura este ministério com um milagre dentro de um casamento, em um determinado momento da festa, quando falta vinho, a mãe de Jesus chega para ele e fala: Filho, acabou o vinho. E Jesus responde com uma frase que a gente fica sempre pensando: por que Jesus falou assim com a mãe dele? Ele disse: Mulher, não é chegada ainda a minha hora. Diferente da nossa língua portuguesa, em que chamar uma pessoa como a sua mãe de mulher seria um desrespeito, lá naquele contexto, mulher não é uma palavra desrespeitosa. A tradução para nós, ela causa essa impressão. Mas era como se remeter a sua mãe, como se ela não fosse sua mãe, mas uma senhora mais velha. Senhora, ainda não é chegada a minha hora. Por que Jesus não tratava a sua própria mãe como mãe? E especialmente na hora da cruz, que é uma hora que provavelmente havia
tanta emoção envolvida naquilo. Imagine como uma mãe está diante de um filho que foi surrado, castigado e agora está numa cruz. E ainda assim Jesus, contendo toda essa emoção, porque Jesus era homem como nós também, e ele se emocionava, ele chorou, por exemplo, quando chegou em Betânia e encontrou seu amigo Lázaro já sepultado. Ele chorou em ver a incredulidade daqueles que choravam por fora, mas por dentro não estavam nem aí para o que estava acontecendo. Ele chorou em ver a condição de Jerusalém. Mas por que Jesus chorou? Por que Jesus estava... por que Jesus chamou sua mãe numa hora que ele deveria talvez estar chorando, ou talvez até estivesse? João não relata isso, mas nesse momento de profunda emoção ele poderia ter dito mãezinha, mãe querida, mas ele disse: mulher, eis aí teu filho, que parece quase que algo frio. É interessante que eu consultei alguns comentaristas e eles concordam, e é muito interessante essa interpretação que eles fazem, eu concordo com eles também. Eles dizem que desde o começo do ministério de Jesus, e provavelmente isso é desde antes, naqueles 30 anos de vida que nós não sabemos sobre Jesus, Jesus, por amor à sua mãe, ele a preparava para a sua ausência. Ele também a preparava para este ministério que ele ia enfrentar, que seria um ministério difícil. Ele também estava preparando-a para a sua ausência física. E então ele queria, e ele fazia questão que a sua mãe lembrasse que ele não era apenas o seu filho, mas ele era o Salvador, e ele tinha uma missão. E a sua mãe precisava dele como Salvador também. Ela precisava dele como um Salvador muito mais do que como um filho. E então ele se remete a ela muitas vezes, ou pelo menos essas duas que eu citei para vocês, ele se remete a ela como uma das muitas senhoras daquela época, que também precisavam de um Salvador. E então não só responsável como filho, porque Jesus foi responsável como um filho, ele trouxe consigo sua mãe e foi responsável por ela durante todo esse período do seu ministério que João nos relata, que os evangelistas nos relatam. Então ele cumpriu sua responsabilidade de filho, mas muito mais a sua responsabilidade de Salvador, que demonstrou amor por aqueles que estavam fustigando com varas, com aquela coroa de espinho, martelando sua mão naquela cruz. Ele pediu ao Pai por eles. Ele demonstrou amor aos criminosos, ou ao criminoso que estava do seu lado. Ele não demonstraria amor à sua mãe? Ele demonstrou amor à sua mãe. Demonstrou amor à sua mãe quando ele a preparou para o que estava para acontecer, lembrando-a que além de filho, ele era também o Salvador dela, e ela precisava entender a necessidade daquele sacrifício que ele estava para realizar. Demonstrou o seu amor pela sua mãe quando, antes de morrer naquela cruz, ele encaminhou alguém que cuidasse de sua mãe. E aí tem outro fato notório aqui. Por que Jesus não pediu para a irmã, a sua tia, para a irmã de Maria, cuidar de Jesus? Ela está aqui no texto, sendo citado. Por que Jesus não deixou a sua mãe a cargo dos seus outros irmãos? Por que Jesus pediu que João, que é o discípulo amado citado aqui, cuidasse de sua mãe? Existem várias respostas possíveis para essa pergunta. Mas a principal, e é a que me impressiona bastante, é que o Senhor Jesus, ele sempre olha para os seus companheiros e para nós, que dependemos do amor dele, dependemos do cuidado dele, como uma única só família. Jesus considera os laços que nos unem muito maiores do que os próprios laços de sangue. O Senhor Jesus, falando sobre família, ele disse: olha, eu não vim aqui simplesmente para trazer paz, mas em muitos momentos eu vim para trazer guerra, porque os filhos vão ficar contra os pais, e os pais vão ficar contra os filhos, por causa do meu nome. Mas o mesmo Senhor Jesus também, numa outra circunstância, falando: olha, quem deixa pai e mãe por amor de mim, ganhará muitas vezes mais pais e mães. Porque Jesus entende que os laços que nos unem na família da fé, que nos unem a Ele, são muito mais poderosos e profícuos e contínuos do que os laços de sangue.
Existem muitas famílias de sangue. Talvez você esteja aqui nesta noite e a sua seja uma delas. Que embora corra no sangue do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, o mesmo sangue que corre na sua, vocês não têm amizade. Mas Jesus estava ali olhando para uma pessoa que ele amava, a sua mãe, e ela estava ao lado de uma outra pessoa que ele amava, que não tinha o mesmo sangue dele, mas estava ali, naquele momento da crucificação. Ele estava olhando para João, e olhando para João e para sua mãe, ele fez ali uma adoção, né? Falou para Maria, Maria, ou mulher, eis aí o teu filho. Tem um filho subindo agora, morrendo, mas tem um outro filho que vai continuar cuidando de você. Olhou para João e disse, João, eis aí tua mãe. E é interessante que o texto diz que daquele momento em diante, João tomou Maria e levou para a sua casa. Agora João tem uma outra mãe, a mãe de Jesus, que também é mãe dele. Isso é demonstração de amor. Esta é a lição que Jesus nos ensina, que nós devemos nos amar, que nós devemos amar uns aos outros e inclusive colocar a necessidade do outro acima da nossa. Jesus não começou um diálogo com João para saber se ele podia ou não podia adotar sua mãe. Jesus disse para João, eis aí sua mãe. Como o apóstolo Paulo também, falando a respeito de como colocar em prática a teologia que ele ensina nas suas cartas, ele sempre vai concluir dizendo que o resumo desta teologia toda é que você ame ao Senhor de todo o seu coração, imite a Jesus Cristo, e que você ame o seu próximo, inclusive considerando superior a você mesmo. E o Senhor Jesus mostrou isso fortemente na cruz, ensinou isso, especialmente neste momento, onde ao invés de chorar a sua dor, a dor dos pregos e da coroa de espinhos, ele está preocupado em acolher, em cuidar, em tratar de deixar alguém responsável pela sua mãe. É interessante que Jesus não fez isso só por Maria. Jesus fez isso por todos nós. Porque enquanto ele estava deixando Maria a cargo de João, ele estava na cruz, levando todos nós consigo. E ele estava assumindo a responsabilidade, não apenas de Maria, mas ele estava assumindo a responsabilidade de cuidar da minha e da sua vida. É como se Jesus estivesse dizendo assim, João, eu vou cuidar da sua responsabilidade. Maria, vou cuidar da sua responsabilidade, e vocês cuidem uns dos outros. Porque eu estou cuidando de vocês diante do meu Pai, com essa minha morte na cruz. E vocês vão cuidar uns dos outros, porque a vida e a eternidade, a salvação de vocês está garantida através da minha vida. Irmãos, se nós pensarmos assim, as nossas relações serão completamente diferentes. Jesus cuidou de nós e nos ensinou que nós devemos cuidar uns dos outros. Que nós coloquemos esta palavra de Jesus em prática, como ele colocou, como João colocou, como Maria colocou, como os discípulos colocaram. Que Deus nos ajude a amarmos uns aos outros e a cuidarmos uns dos outros, como Jesus cuidou de nós.